Sou a capitã Lillian Buff, de 28 anos, e estou em meu escritório seguro em Fort Meade, Maryland. A dor ainda está latente desde o funeral do meu tio Theodore, o homem que me resgatou do inferno há 15 anos. A porta se abre de repente, e dois fantasmas do passado entram, meus pais, Jed e Sarafina. 15 anos de silêncio, e agora eles aparecem, envoltos em joias baratas e falsificadas, trocando sorrisos presunçosos sobre os milhões que esperam herdar. Se você está ouvindo esta história, me diga se já teve parentes que reapareceram de repente quando o assunto era dinheiro. Me diga de onde você está ouvindo. Curta e inscreva-se para saber como o plano brilhante do meu tio expôs a verdadeira face deles e os deixou completamente destruídos. O silêncio no meu escritório era uma construção, uma fortaleza que eu construíra meticulosamente, tijolo por tijolo. Ali, dentro do complexo de informações sensíveis e compartimentadas, o sieve, o caos não me tocava. O próprio ar, purificado e resfriado pelo zumbido dos servidores governamentais, era estéril. Meu mundo era feito de ângulos retos e regulamentações. Minha mesa estava limpa, exceto por uma única pasta de briefing confidencial perfeitamente paralela à borda. No aparador atrás de mim, a bandeira americana estava dobrada em um triângulo perfeito e apertado, cada uma de suas 13 dobras um testemunho de disciplina. Esse silêncio estéril, essa ordem absoluta, era meu santuário. Era a antítese da vida da qual eu havia escapado. O zumbido da minha linha segura era uma intrusão indesejada. Toquei no viva voz. Capitão Buff. Senhora, a voz do jovem aviador no balcão da segurança ecoou, hesitante. A senhora tem visitas familiares. As palavras pairavam no ar, estranhas e erradas, como uma queda repentina na pressão da cabine. Família. Eu tinha acabado de enterrar minha única família na semana passada. Um medo frio, agudo e familiar, percorreu minha espinha. Eu havia passado 15 anos garantindo que as duas pessoas que compartilhavam meu DNA nunca pudessem me encontrar dentro daquelas paredes. Mande-o subir, eu disse, sem que minha voz revelasse nada. A ordem foi automática, a disciplina de West Point se impôs, mas meu coração martelava contra as costelas, um pássaro selvagem preso numa gaiola de decoro militar. Quando eles atravessaram a porta, o ar estéril do meu santuário foi instantaneamente corrompido. Jedia e Sarafina Buff. Pareciam completamente deslocados, como duas ervas daninhas espalhafatosas brotando através do piso imaculado de um laboratório. Ele vestia um terno de poliéster apertado demais nos ombros, e ela estava enfiada em um vestido de oncinha que gritava desespero. Eles estavam adornados com joias baratas folheadas a ouro que refletiam a forte luz fluorescente, exibindo sua falsificação para todos verem. Mas foi o cheiro que me atingiu primeiro, o perfume de Sarafina, um aroma floral enjoativo e barato que imediatamente me transportou de volta para um apartamento apertado e sujo que sempre cheirava a cerveja velha e fracasso. Era o cheiro da minha infância, e era uma violação. Não perguntaram como eu estava. Não ofereceram uma única palavra de condolências ao homem que me criou, o homem que era irmão do Jed. Ficaram ali, observando meu escritório, seus olhos buscando não sinais da minha vida, mas indicadores da minha riqueza, e, por extensão, da riqueza do Theodore. Sarafina quebrou o silêncio, sua voz transbordando uma falsa e melosa compaixão que me revirou o estômago. Lillian, querida, eu sei que você está de luto, começou ela, dando um passo à frente como se quisesse me oferecer um toque reconfortante que me faria recuar. Mas precisamos ser práticos. Seu tio deixou uma fortuna. Como seus pais, temos direitos. Você não gostaria de complicar as coisas, gostaria? Jedi apenas assentiu, seus olhos evasivos percorrendo a sala, demorando-se nos servidores seguros e nos monitores de alta tecnologia, sem dúvida tentando calcular seu valor. Ele não fez contato visual comigo em nenhum momento. Eu não era filha dele. Eu era um item em um balanço patrimonial. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. A tristeza, o choque, a dor súbita e crua de uma ferida de 15 anos sendo aberta, tudo desapareceu. Meu treinamento assumiu o controle. Eu não era mais Lillian, a criança abandonada.
Eu era o capitão Buffy, da inteligência do Exército dos Estados Unidos, e estava analisando uma ameaça. Cataloguei o comportamento deles como pontos de dados em uma matriz de avaliação de ameaças, a inquietação nervosa de Jed, sua incapacidade de ficar parado, a mão de Sarafina constantemente agitada em direção ao seu colar de pérolas falsas, um gesto de autoconsolo. Seus sorrisos eram largos demais, seus olhos brilhavam demais de ganância. Eles não estavam confiantes, estavam apenas atuando. Eles não vieram só pelo dinheiro. Vieram porque acreditavam que eu ainda era aquela menina indefesa de 13 anos que eles deixaram na rodoviária com $20. Eles tinham calculado mal o alvo. No meu mundo, isso foi um erro tático fatal. As velhas vozes da dúvida, aquelas que sussurravam que eu não era bom o suficiente, começaram a se agitar. O fantasma do sermão de um general em West Point ecoou em minha mente. O inimigo mais perigoso não é aquele que grita com você do outro lado do campo de batalha. É aquele que sussurra em seu ouvido que você não é digno. Meus pais eram esse inimigo. Sarafina, encorajada pelo meu silêncio, gesticulou com desdém para o meu escritório meticulosamente organizado. Sinceramente, disse ela com um sorriso de escárnio, Theodore realmente desperdiçou dinheiro neste lugar. Um único canto da mansão dele vale mais do que este escritório inteiro. Você deveria fazer a coisa certa e simplesmente assinar os papéis, Lilian. Era isso. O último dado de que eu precisava. Levantei-me, com movimentos precisos e deliberados. Minha voz, quando falei, era monótona, desprovida de emoção, o tipo de voz que eu usava ao apresentar um relatório crítico de inteligência. Não tenho autoridade sobre o testamento do tio Theodore, declarei, olhando para além de Sarafina e fixando meu olhar diretamente no de Jed. Ele se encolheu. Todos os assuntos relativos ao seu patrimônio serão tratados por seu advogado, o Sr. Sterling Vance, na sexta-feira. Deixei o silêncio pairar por um instante antes de dar o comando operacional. Esta é uma instalação militar segura. Vocês têm 10 minutos para desocupar o local antes que eu seja obrigado a relatar uma invasão não autorizada. A mudança neles foi imediata. Os sorrisos falsos desapareceram. A arrogância evaporou. Pela primeira vez, eles viram o uniforme, não a garotinha. A linguagem fria e dura do meu mundo finalmente penetrou a névoa espessa da ganância deles. Eles saíram correndo sem dizer mais nada, deixando apenas o cheiro fétido e persistente de perfume barato em seu rastro. Fiquei em silêncio, o zumbido dos garçons era o único som. A adrenalina começou a sumir, deixando uma Doroca em seu lugar. Olhei para a bandeira perfeitamente dobrada em meu aparador, um símbolo de tudo que Theodore me dera: honra, dever, um país para servir. E então olhei para a porta vazia onde eles haviam estado, um símbolo de tudo o que tentaram tomar. Seus sorrisos presunçosos haviam despertado o monstro do passado. Para sobreviver, eu precisava me lembrar do meu primeiro campo de batalha, aquela casa em Cleveland. O cheiro barato e enjoativo do perfume de Sarafina finalmente havia se dissipado do meu escritório. Mas a imagem residual de suas joias falsas queimava atrás dos meus olhos, aquela pulseira brilhante banhada a ouro. Não era o preço baixo que me incomodava. Era a lembrança que ela substituía, a lembrança da única peça de ouro verdadeira que ela já possuiu, uma aliança de casamento simples e fina. Lembro-me do dia em que ela a tirou do dedo, com o rosto uma máscara de fria resignação. Ela a vendeu para pagar uma das dívidas de jogo de Jed, de um jogo de pôquer nos bastidores. Aquele brilho de ouro falso hoje não representava apenas a ganância deles. Era o fantasma do momento em que venderam o último símbolo de uma família que nunca existiu de verdade. E esse fantasma me arrastou de volta no tempo, 15 anos atrás, para um lugar que eu havia tentado isolar para sempre, de volta para Cleveland. Cleveland, na minha memória, não é uma cidade. É uma cor, o cinza permanente e cansado de um céu manchado por chaminés. É um som, uma sinfonia de decadência. O lamento agudo e lamentoso de uma ambulância era a melodia. O estrondo agudo de garrafas de cerveja vazias sendo jogadas no beco era a percussão, e os soluços silenciosos e abafados do meu irmãozinho Caleb, choramingando no travesseiro à noite, eram a base que mantinha tudo unido.
Nosso apartamento no coração do cinturão da ferrugem era o fosso da orquestra, um lugar que perpetuamente cheirava a Budweiser velha e ao cheiro metálico do fracasso. Sobreviver para uma criança naquele mundo significava se tornar analista. Aprendi a ler ameaças, não em relatórios, mas nos menores sons. Minha principal fonte de informações era o som da chave do meu pai na fechadura. Um clique suave e cuidadoso significava que ele estava sóbrio, e a noite provavelmente seria tranquila. Um raspar metálico e áspero, um tilintar desajeitado de metal contra metal, significava que ele estava bêbado. Aquele som era um aviso de tempestade. Significava que Caleb e eu tínhamos que nos tornar pequenos, invisíveis. Significava uma longa e escura noite pela frente. Então veio 2008. A grande recessão atingiu nossa região de Ohio como um golpe físico. A siderúrgica onde Jed trabalhava demitiu metade de seus funcionários. E, de repente, ele ficou em casa o dia todo. A já tênue reserva de trabalho havia desaparecido, e os alertas de tempestade se tornavam cada vez mais frequentes. Ele ficava sentado em sua poltrona velha, assistindo a Fox News e reclamando. Culpava o governo em Washington. Culpava os bancos em Wall Street. Culpava todo mundo, menos o homem que o encarava no espelho embaçado. E sua raiva, sem ter para onde ir, acabaria encontrando seu alvo. Seus punhos, destinados ao mundo que ele não podia tocar, nos encontraram. Todas as noites, eu me deitava na cama, agarrado a um exemplar desgastado de um livro sobre o General Patton que encontrara numa venda de biblioteca. Repetia suas palavras para mim mesmo como uma prece, um mantra contra os gritos do outro quarto, coragem ao medo aguentar mais um minuto. Esse minuto muitas vezes parecia uma eternidade. Mas a dor física causada por Jed era uma ferida superficial comparada ao corte profundo da indiferença de Sarafina. Lembro-me de uma tarde, eu devia ter uns 12 anos. Jed estava furioso por causa de uma placa de execução hipotecária no fim da rua. Eu estava tentando ir até a cozinha pegar um copo d'água, e ele me empurrou com força. Caí contra a quina do balcão, e um hematoma profundo e feio começou imediatamente a surgir no meu antebraço. Roxas e pretas, lágrimas brotaram dos meus olhos devido ao choque e à dor latejante. Corri para a sala, para encontrá-la, para encontrar minha mãe. Ela estava sentada no sofá afundado, cativada por um reality show sem graça. Risadas vindas da televisão enchiam a sala. Mãe, sussurrei, estendendo o braço. Olha. Sarafina nem virou a cabeça. Seus olhos permaneceram grudados na tela. Ela apenas acenou com a mão em minha direção, dispensando-me. Não me incomode, Lilian. Vá buscar gelo você mesma. Então vieram as palavras que mataram uma parte de mim para sempre. Você foi quem o provocou, afinal. Foi isso. Naquele momento, a última centelha de esperança de que eu tinha uma mãe, uma protetora, se extinguiu. O hematoma no meu braço desapareceria, mas a ferida que suas palavras deixaram em meu coração jamais cicatrizaria completamente. Compreendi, com a clareza fria e dura de uma sobrevivente, que estava completa e completamente sozinha. E então, naquele mundo cinzento e sem esperança, surgiu um lampejo de cor, meu tio Theodore. Ele era um mito, um nome sussurrado nas raras ocasiões em que meu pai estava sóbrio o suficiente para se arrepender. Ele morava em Washington, D.C., um mundo à parte. Quando ele visitou o local pela primeira vez, foi como um dignitário estrangeiro visitando uma zona de guerra. Ele não cheirava a cerveja. Cheirava a roupa lavada e livros antigos. Trazia consigo uma aura de ordem, de um mundo onde as coisas faziam sentido. E trouxe um presente, um lindo jogo de xadrez de madeira polida. Ele sentou comigo no chão do nosso apartamento sujo e me ensinou o jogo. Ele não me ensinou apenas os movimentos, ele me ensinou a estratégia. Nunca esquecerei o que ele disse enquanto segurava a menor peça do tabuleiro. Cada peça tem valor, Lilian, disse-me ele, com a voz calma e firme. Até o peãozinho. Nunca subestime ninguém, especialmente a si mesmo. Foi a primeira vez que alguém me disse que eu valia alguma coisa. O fim, quando chegou, não foi uma tragédia.
foi uma libertação disfarçada. Nos levaram até a rodoviária da Greyhound no centro de Cleveland. Me deram uma única nota amassada de $20. Seu tio vai te ajudar, murmurou Jed, sem olhar para mim. E então eles se foram. Parado ali no meio-fio imundo, com o cheiro de fumaça de escapamento no ar e a mão do meu irmão de 7 anos apertando a minha, eu não senti medo. Uma calma estranha e fria tomou conta de mim. Eu estava no comando agora. Peguei aqueles $20, acompanhei Caleb até o restaurante decadente do outro lado da rua e comprei para ele um sanduíche de queijo quente e uma caixa de leite. Comprei um café para mim. Eu era um comandante de 13 anos e meu primeiro dever era proteger meu único soldado. Nós sobrevivemos. Mais tarde, sentada no escritório bege e estéril de uma assistente social, não chorei. Só pensei naquele tabuleiro de xadrez. Em uma única jogada, perdi meu rei e minha rainha, mas ainda tinha outras peças no tabuleiro, e o jogo estava longe de terminar. Sentei-me numa cadeira de vinil rachada no escritório bege sem alma da assistente social do condado de Cuyahoga, tendo como único bem o tabuleiro de xadrez do meu tio. O jogo não tinha acabado, mas eu não fazia ideia de qual seria o próximo movimento. Então a assistente social desligou o telefone e olhou para mim com o primeiro lampejo de esperança genuína que eu vira em seus olhos o dia todo. Lilian, disse ela, com a voz suave. Seu tio está a caminho. Não era uma notificação. Era uma intimação. Era uma ordem de extração. Theodore Buff não se limitou a agir. Ele se mobilizou. O que se seguiu não foi uma intervenção familiar. Foi uma campanha militar meticulosamente planejada. Ele não se limitou a chamar os serviços sociais. Ele mobilizou uma equipe de advogados de primeira linha de Washington, D.C., que atacaram o sistema jurídico de Ohio com o choque e o pavor de um grupo de ataque de porta-aviões. Fui de Cleveland para Washington, D.C., e me lembro de estar sentada no escritório de advocacia deles, com vista para o Capitólio. As cadeiras eram de couro macio. A madeira da mesa de conferências era escura e polida. E homens de ternos caros falavam comigo não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser protegida. Eles me chamavam de Senhorita Buff. Pela primeira vez na vida, me senti importante. Quando o martelo do juiz finalmente caiu, concedendo a tutela legal plena a Theodore, o alívio foi tão avassalador que senti como se um peso físico tivesse sido tirado dos meus pequenos ombros. Meu tio estava me esperando do lado de fora do tribunal. Eu esperava um abraço, algum grande momento de emoção. Em vez disso, ele me olhou diretamente nos olhos, estendeu a mão e me deu um aperto de mão firme e sólido. Era o aperto de mão de um igual, de um camarada. Bem-vindo de volta, Soldat, disse ele, com um pequeno sorriso orgulhoso no rosto. Soldat, a palavra alemã para soldado. Ele não viu uma vítima. Ele viu um combatente. Sua casa em Emselin, Virgínia, foi um choque cultural da mais alta ordem. Não era um palácio de luxo ostentoso como eu poderia ter imaginado. Era algo muito mais profundo, um santuário de ordem. Não havia cinzeiros transbordando nem garrafas vazias. O ar não cheirava a fumaça e desespero. Cheirava a cera de limão e ao papel velho dos milhares de livros que cobriam as paredes de sua biblioteca. O jantar era servido pontualmente às 18h30 todas as noites. E, pela primeira vez na vida, eu tinha meu próprio quarto, um quarto com uma escrivaninha para fazer a lição de casa, uma estante para livros e, o mais importante, uma porta. Uma porta com fechadura. Na primeira noite, devo ter girado aquela maçaneta de latão uma dúzia de vezes só para sentir o clique sólido e satisfatório do trinco deslizando no lugar. O silêncio e a segurança eram tão absolutos que quase doíam. Cada noite tranquila, cada prato limpo, cada porta trancada era um lembrete agridoce do caos que Caleb ainda enfrentava no sistema de acolhimento familiar. A paz era curativa, mas incompleta. Ele ainda estava lá fora, um soldado deixado para trás. Theodore viu o núcleo de ferro que meu passado havia forjado dentro de mim. Ele não tentou me fazer esquecer. Ele me ensinou a usar minha resiliência como arma.
Ele me deu livros. Um deles, um exemplar encadernado em couro de meditações pelo imperador romano Marco Aurélio, tornou-se minha Bíblia. Devorei a filosofia estoica, a ideia de focar apenas no que você pode controlar, suas ações, sua integridade, seus esforços, e abrir mão do que não pode. Era um código de guerreiro e dava estrutura ao instinto de sobrevivência em que eu confiava há tanto tempo. Num fim de semana frio de outono, ele me levou para o norte, Rio Hudson acima, até a Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Ficamos parados na beira da planície, no vasto campo de parada, e observamos os cadetes em seus impecáveis uniformes cinza marchando em formação perfeita. Fiquei hipnotizado. O ar crepitava de propósito, de disciplina. Era a personificação física de tudo que Jedia não era: dever, honra, pátria. Eles não se importam de onde você veio, Lilian, disse Theodore baixinho, parado ao meu lado. Eles só se importam em quem você pode se tornar. Naquele momento, um novo objetivo de missão se encaixou na minha mente. Era isso. Esta era a fortaleza que eu construiria para mim. Eu transformaria minha dor em uma armadura. Eu me tornaria inquebrável. Mergulhei nos estudos com a concentração de um atirador de elite. Minhas notas se tornaram meu novo campo de batalha. No dia em que a carta de aceitação de West Point chegou, grossa e imponente na caixa de correio, não gritei de alegria. Fui para o meu quarto, fechei a porta e chorei. Não lágrimas de felicidade, mas lágrimas de um alívio profundo e comovente. Eu finalmente havia encontrado meu lugar. Demorou mais 2 anos de implacáveis batalhas jurídicas, lutando contra um sistema burocrático lento e indiferente. Mas Theodore era um general que nunca abandonava suas tropas. Finalmente, o dia chegou. Eu estava na sala de estar enquanto ele entrava pela porta da frente com Caleb. Meu irmão tinha 9 anos agora, magro e pálido, os olhos arregalados e assombrados por ter sido transferido de um lar adotivo para outro. Mas ele estava ali. Ele estava seguro. Nosso reencontro não foi barulhento. Não houve declarações dramáticas. Eu apenas abri meus braços, e ele correu para eles. Ficamos ali, na sala silenciosa e organizada, abraçados por um longo, longo tempo. Eu podia sentir a tensão se esvaindo de seu pequeno corpo, os anos de medo finalmente começando a retroceder. Olhando por cima da cabeça dele para meu tio, que nos observava com um olhar tranquilo e satisfeito, senti uma profunda sensação de paz. A primeira e mais importante batalha da minha vida finalmente havia terminado. O nome Buff, antes sinônimo de ferrugem e fracasso, havia sido limpo e forjado novamente. Agora eu podia finalmente começar a me preparar para minhas próprias guerras. Se você já teve alguém em sua vida que foi o seu Theodore, alguém que interveio e se tornou o porto seguro de que você tanto precisava, por favor, apoie esta história com um like. E se você conhece aquela sensação de finalmente estar seguro, quero que comente com uma única palavra: seguro. Vamos preencher os comentários com essa sensação de encontrar um santuário. Os anos após o retorno de Caleb foram um período de construção silenciosa e constante. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava construindo. Em West Point, e mais tarde na minha carreira, eu me destaquei. A hipervigilância que havia sido um mecanismo de sobrevivência em um lar caótico se transformou em um recurso formidável no mundo da inteligência. A capacidade de ler as mudanças sutis no humor de uma pessoa, de saber a diferença entre uma fúria embriagada e uma ameaça sóbria, me tornou excepcionalmente bom em ler ativos, informantes e inimigos. A carreira do Capitão Buff foi construída sobre as ruínas da infância de Lillian Buff. Meus camaradas respeitavam minha calma sob pressão, e meus superiores confiavam em minha análise. Eu havia encontrado meu lugar. Eu havia conquistado meu escudo. E Caleb floresceu, liberto do estado constante de medo. O garoto silencioso e assombrado floresceu em um artista brilhante. Ele foi aceito no prestigioso Instituto Pratt, em Nova York. Suas primeiras pinturas, aquelas que fez naqueles primeiros anos com o tio Theodore, eram sombrias e caóticas, repletas de figuras sombreadas e paisagens fragmentadas. Mas agora suas telas explodiam em cor e luz.
Ele pintava a paisagem rural da Virgínia, a arquitetura estoica de Washington, D.C., a dignidade serena no rosto do nosso tio. Ele havia encontrado sua voz, não nas palavras, mas nas pinceladas. Éramos a prova viva do investimento de Theodore, duas crianças destruídas que receberam segurança e apoio para se tornarem completas. Nossa vida encontrou um ritmo, uma sensação de normalidade que era mais preciosa para mim do que qualquer medalha. Os melhores momentos eram os simples. Lembro-me das tardes de domingo no outono, quando eu conseguia a folga de Fort Meade. Nós três nos reuníamos no escritório de Theodore. O rugido da torcida na televisão era a trilha sonora enquanto assistíamos ao jogo do Washington Commanders. O aroma rico e picante do famoso chili com carne de Theodore, uma receita que ele aperfeiçoou ao longo de décadas, enchia a casa. Era um prato com sabor de casa, quente, reconfortante e profundamente americano. Sentávamos juntos, Caleb desenhando em seu bloco de notas, eu lendo um livro e Theodore assistindo ao jogo com uma intensidade silenciosa. Não precisávamos conversar muito. O silêncio compartilhado era uma prova do nosso conforto, do nosso vínculo. Aqueles momentos comuns e tranquilos eram o meu paraíso. Eram os momentos que me faziam acreditar que a guerra realmente tinha acabado. Lembro-me da última vez que o vi antes de ele ficar doente. Eu estava voltando para a base depois de uma visita de fim de semana. Ele me acompanhou até o carro, o ar fresco do outono farfalhando as folhas ao nosso redor. Ele colocou a mão no meu ombro, com um aperto firme e reconfortante. Esteja sempre pronta, Lillian, disse ele, com a voz séria. As maiores batalhas geralmente acontecem quando menos esperamos. Na época, interpretei aquilo como o conselho de um estrategista experiente a um oficial subalterno. Eu não sabia que era uma profecia. 2 semanas depois, recebi a ligação. Eu estava no meio de uma reunião quando minha linha segura vibrou com uma chamada roteada de fora da base. Era Caleb. Sua voz era fina e trêmula. Lillian, é o tio Theodore. As palavras que se seguiram foram clínicas, brutais e absolutas. Câncer de pâncreas, estágio 4, inoperável. O homem que havia conquistado salas de reunião e navegado pelos corredores traiçoeiros de Washington, D.C., o homem que era minha rocha e minha fortaleza, havia sido emboscado por um inimigo com o qual você não conseguia negociar, um inimigo que você não conseguia superar. O mundo se inclinou em seu eixo. Consegui uma licença compassiva imediata. Quando cheguei ao Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, encontrei meu tio enfrentando a morte da mesma forma que enfrentará a vida, com um plano. Ele não estava se afogando em autopiedade. Estava organizando seus assuntos com a precisão de um general planejando uma retirada sob fogo. Ele se encontrou com Sterling Vance, seu advogado. Finalizou seu testamento. Passou o tempo restante sem falar sobre sua dor, mas transmitindo lições finais. Aquelas últimas semanas foram meu último curso de instrução. Sentamos no quarto silencioso e estéril do hospital, o único som era o bip rítmico dos monitores. Ele segurou minha mão, sentindo a sua frágil e magra. Dinheiro é só uma ferramenta, Lillian, disse ele, com a voz rouca, mas os olhos tão afiados e claros como sempre. É um meio para um fim. O verdadeiro legado são os valores pelos quais você vive e as pessoas que você protege. Nunca se esqueça disso. Ele me contou então sobre o plano final que havia posto em ação, a armadilha que havia armado para Jed e Sarafina. Não falou disso com raiva ou desejo de vingança. Falou como um estrategista. Não é vingança, Lillian, explicou. É uma restauração da ordem, um equilíbrio final. Nas tardes longas e tranquilas, eu lia para ele. Sua favorita era a poesia de Robert Frost. Lembro-me de ler a última estrofe de Parando na Floresta em uma noite de neve, minha voz rouca de lágrimas não derramadas. A floresta é linda, escura e profunda. Mas tenho promessas a cumprir e quilômetros a percorrer antes de dormir. E quilômetros a percorrer antes de dormir. Ele apertou minha mão. Ele estava me dizendo que minha missão ainda não havia terminado.
Ele faleceu numa manhã de terça-feira no final de outubro, justamente quando o sol lançava longos raios dourados pela janela do hospital. Não houve um discurso final grandioso e dramático. Ele apenas olhou para Caleb e para mim, que estávamos sentados um de cada lado da cama. Apertou nossas mãos uma última vez e então sorriu, um sorriso fraco e tranquilo, e se foi. Sua ausência não era um silêncio. Era um rugido, um vazio vasto, oco e ecoante no centro do meu universo. Mas naquele vazio, ele havia deixado uma centelha, uma missão. Eu não carregava mais apenas seu sobrenome. Eu carregava sua última ordem. O funeral foi realizado no Cemitério Nacional de Arlington. A cerimônia foi um retrato de honra, o estalar nítido da bandeira ao vento outonal, o estrondo agudo da salva de 21 tiros ecoando sobre as colinas verdejantes, o ritual de cortar o coração da guarda de honra dobrando a bandeira americana em um triângulo apertado antes que um soldado a entregasse a mim. Aceitei, um capitão do exército dos Estados Unidos, carregando meu comandante, meu mentor, meu pai. Ele foi sepultado entre heróis, um homem de substância e honra. O contraste final e doloroso com a vida de seu irmão Jedia, um homem que viverá por nada e seria lembrado por ainda menos, não poderia ter sido mais gritante. O funeral de Theodore Buff foi um evento definido por uma dignidade solene. O Cemitério Nacional de Arlington é um solo sagrado, um lugar onde o próprio ar parece prender a respiração em respeito. As colinas verdes ondulavam sob um céu cinzento de novembro, cada lápide branca um testemunho silencioso de uma vida de serviço. Era um mar de uniformes de gala, de ternos escuros e impecavelmente cortados, usados por senadores, generais e titãs da indústria de defesa, homens e mulheres que respeitavam Theodore não apenas por sua riqueza, mas também por sua integridade. E nesse retrato de honra, Jed e Sarafina surgiram como duas manchas de tinta derramada. Estavam completa e ofensivamente deslocados. Não estavam vestidos para um funeral. Estavam vestidos para uma dádiva inesperada. Sarafina usava um vestido preto um tamanho apertado demais e uma estola de pele sintética que parecia barata mesmo de longe. O terno de Jed era brilhante, e ele mexia no colarinho, os olhos percorrendo tudo, não com pesar, mas com a curiosidade voraz de um catador de lixo. Não transmitiam tristeza. Transmitiam um ar de expectativa triunfante. Observei de longe Sarafina, com um sorriso meloso e treinado, tentar puxar conversa com um general de 4 estrelas. Vi Jed observando os terrenos sagrados como se estivesse avaliando seu valor imobiliário. Não estavam enlutados. Eram abutres circulando o que acreditavam ser uma carcaça que valia milhões. A cerimônia prosseguiu com a precisão de cortar o coração de um ritual militar. O estrondo agudo da salva de 21 tiros ecoou pelas colinas, cada tiro um sinal de pontuação em uma vida de consequências. A guarda de honra, com seus movimentos uma sinfonia de graça controlada, ergueu a bandeira americana do caixão. Dobraram-na com cuidado reverente e meticuloso, um triângulo impecável de vermelho, branco e azul que continha o peso da gratidão de uma nação. Um jovem e estoico sargento da marinha se aproximou de mim. Permaneci em posição de sentido, com minha própria dor guardada sob a rígida disciplina do meu uniforme. Ele se ajoelhou diante de mim, apresentando a bandeira dobrada. Em nome do presidente dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos e de uma nação agradecida, por favor, aceite esta bandeira como símbolo da nossa gratidão pelo serviço honrado e fiel do seu tio. Minhas mãos tremiam quase imperceptivelmente ao aceitá-lo. O peso do tecido, o peso simbólico de toda a sua vida, parecia imenso. Naquele momento de silêncio profundo e sagrado, uma voz sibilou em meu ouvido. Era Sarafina. Ela havia se aproximado de mim, seu hálito cheirando a café e balas de menta. Ela não ofereceu uma palavra de conforto. Não tocou no meu braço. Sussurrou, com a voz carregada de inveja, tudo isso é só um espetáculo, sabe? Seu pai é o mais velho. Ele é quem merecia ser enterrado aqui. Foi um ataque psicológico, programado para causar o máximo impacto, projetado para abalar minha compostura no meu momento mais vulnerável. Ela queria que eu cedesse, chorasse, fizesse uma cena. Mas anos de treinamento e uma vida inteira sobrevivendo a ela assumiram o controle.
Lembrei-me das regras de combate, não reagir à provocação inimiga. Manter a disciplina tática. Não vacilei. Não me virei. Simplesmente olhei para frente, meu olhar fixo no distante monumento a Washington, meus olhos tão frios e duros quanto o granito de que era feito. Não lhe dei nada. Meu silêncio era um escudo que ela não conseguia penetrar. Após o culto, enquanto as pessoas prestavam suas condolências em silêncio, vi Jed indo em direção ao estacionamento. Ele cambaleava um pouco. Claramente, havia se servido do cantil que sempre guardava no bolso do paletó. Ele bloqueou meu caminho até o carro, com o rosto corado de coragem líquida e ressentimento. Escute aqui, garotinha, ele disse arrastado, com a voz baixa e conspiratória. Seu precioso tio nos deveu por 15 anos. Se não tivéssemos ficado de boca fechada sobre alguns de seus antigos negócios, ele nunca teria tido este funeral chique. Estamos aqui apenas para receber o que é nosso, o que nos é devido. Ele achou que estava me ameaçando. Achou que estava afirmando seu poder. Não fazia ideia de que estava fazendo uma confissão completa e não solicitada. Estava confirmando cada suspeita, cada peça do quebra-cabeça que Theodore havia montado para mim. Estava admitindo 15 anos de extorsão. Não se tratava mais de uma disputa familiar. Era uma cena de crime. Cataloguei suas palavras, seu comportamento, o cheiro de uísque barato em seu hálito. Tudo aquilo eram dados. Tudo aquilo era munição. Naquela noite, o silêncio da casa de Theodore parecia pesado. O ar estava carregado com sua ausência. Enquanto Caleb e eu estávamos sentados em silêncio, meu telefone vibrou. Era Sterling Vance. Sua voz era calma e profissional, mas eu podia ouvir um tom de aço. Capitão Buff, disse ele, estou ligando para confirmar que a isca foi mordida. Eles fizeram contato várias vezes, e o comportamento deles na cerimônia foi exatamente como previsto. A armadilha está armada. Tudo está procedendo de acordo com o plano do General Buff. Uma calma profunda e arrepiante tomou conta de mim. A raiva crua e lancinante que eu sentirá no cemitério esfriou e se transformou em algo mais, determinação. Não se tratava mais de uma batalha pessoal alimentada pela dor. Era uma operação estratégica. Eu não era uma sobrinha de luto. Era uma oficial prestes a executar uma missão meticulosamente planejada em nome do meu comandante falecido. Mais tarde naquela noite, Caleb entrou na biblioteca onde eu estava sentada no escuro. Ele parecia pequeno e perdido. Eles nunca vão parar, né, Lily? Perguntou, com a voz trêmula. Eles vão continuar voltando. Olhei para o meu irmão, para o medo persistente em seus olhos que eu havia jurado extinguir. Levantei-me e coloquei as mãos firmemente em seus ombros, forçando-o a me encarar. Minha voz era baixa, mas era uma promessa. Eles estão prestes a morrer, Caleb, eu disse, para sempre. Os dias que antecederam a leitura do testamento foram um limbo estranho. Um silêncio tenso e pesado se instalou na casa de Theodore, o tipo de silêncio que se instala depois de uma batalha, mas antes do fim da guerra. Passei o tempo organizando seus pertences pessoais, cada objeto um testemunho de uma vida de ordem e propósito. Caleb havia se recolhido à sua arte, cobrindo vastas telas com pinceladas de carvão e cinza, sua própria maneira de processar a dor e o medo. Estávamos funcionando, mas prendíamos a respiração. Eu aguardava o próximo movimento do inimigo. Chegou numa tarde de quarta-feira, 2 dias antes da reunião no escritório de Sterling Vance. Meu telefone tocou e o nome de Caleb apareceu na tela. Atendi, esperando discutir os planos para o jantar. Em vez disso, fui recebida por uma voz que mal reconheci. Era fina, desgastada e trêmula, com uma dor tão profunda que parecia um golpe físico no telefone. Lily, ele gaguejou, ela acabou de me ligar. Não precisei perguntar quem era ela. O que ela disse, Caleb? Minha voz era baixa, firme, uma calma que eu não sentia. Ela estava chorando, disse ele, com a voz embargada. Ela disse que você estava tentando nos excluir, que planejava levar tudo porque se acha melhor do que nós.
Ela disse que você me menosprezou porque sou um artista e não um soldado. Ele respirou fundo, trêmulo. E, Lily, ela disse que o tio Theodore só te amou de verdade porque você era igual a ele. Ela disse que eu sempre fui uma decepção para ele. As palavras me atingiram com a força de um impacto físico. Foi uma aula magistral de guerra psicológica. Sarafina, incapaz de romper minhas defesas, me ignorou completamente e atingiu diretamente o coração da nossa pequena família. Ela tinha como alvo Caleb, meu irmão corajoso e sensível, que ainda se recuperava da perda da única figura paterna que conhecera. Ela havia pegado as inseguranças mais profundas dele, o medo de não ser o suficiente, de ser o segundo melhor, e as transformado em uma adaga envenenada. Ela estava tentando romper o único vínculo que jamais poderia ter, o amor incondicional entre nós. Ao ouvir a dor crua na voz do meu irmão, algo dentro de mim não se rompeu simplesmente. Vaporizou-se. Não era a fúria ardente e explosiva do meu pai, do tipo que atirava pratos e estilhaçava vidros. Não, era algo muito mais frio, muito mais perigoso. Era uma fúria fria, uma clareza arrepiante e absoluta que se instalou sobre mim como uma camada de gelo. Os anos de paciência forçada, de morder a língua, de absorver a crueldade deles para proteger Caleb, tudo se resumia a um único ponto de determinação, duro como diamante. Eles haviam cruzado uma linha que não existia em nenhum mapa. Eles haviam colocado as mãos em Caleb. Em West Point, todo cadete memoriza o código de honra: um cadete não mentirá, trapaceará, roubará ou tolerará aqueles que o fazem. Por 15 anos eu os tolerei. Eu suportei a existência deles, mantive distância e, ao fazer isso, permiti que seu veneno se alastrasse. Ao permanecer em silêncio, eu os tolerei. Chega. O tempo da tolerância havia acabado. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes quando encerrei a ligação com Caleb, prometendo a ele que cuidaria disso. Imediatamente, peguei o número de Sarafina. Ela atendeu no segundo toque, com uma voz melosa e falsamente inocente. Ah, Lilian, querida, eu estava pensando em você. Interrompi a apresentação com a precisão de um bisturi de cirurgião. Escutem-me com muita atenção, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma, equilibrada e cortante o suficiente para cortar vidro. Vocês nunca mais vão ligar para o Caleb. Nunca mais vão falar com ele. Seus jogos acabaram. Eu podia ouvir sua inspiração profunda, a surpresa, a tentativa hesitante de retomar o controle. Agora, Lilian, eu não sei do que você está falando. Eu só estava. Guarde, ordenei. Esteja no escritório do Sr. Vance na sexta-feira. Sugiro que aproveite, porque será a última vez que o nome Buffy lhe dará alguma coisa. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. E no silêncio repentino da sala, senti algo que não sentia há anos: libertação. O imenso peso de 15 anos de resistência silenciosa desapareceu. O fardo se foi. Eu não estava mais me defendendo. Eu estava atacando. Caminhei até a mesa de mogno de Theodore, aquela que fora seu centro de comando por décadas. Meus movimentos eram deliberados, medidos. Abri a gaveta superior direita. Lá dentro, aninhada em veludo, estava sua caneta tinteiro favorita, uma Montblanc preta e pesada que parecia fria e sólida em minha mão. Era a caneta que ele usará para assinar acordos milionários, escrever cartas para senadores, esboçar as estratégias que haviam construído um império. Era um instrumento de poder. Peguei-o. Seu peso era um conforto, uma transferência de autoridade. A decisão estava tomada. A sorte estava lançada. Era hora de escrever o capítulo final. Todo mundo tem um limite, um ponto sem volta onde o dever de proteger alguém que você ama supera qualquer instinto de manter a paz. Se você conhece esse sentimento, esse momento em que decide que já chega, por favor, apoie esta história com um like. E quero que você comente com uma única palavra que descreva esse sentimento para você. Proteger. Vamos mostrar ao mundo o que significa defender aqueles que amamos. Com a caneta ainda na mão, peguei o telefone e liguei para Sterling Vance. Ele atendeu imediatamente.
Senhor Vance, eu disse, e a voz que saiu não era a de uma sobrinha em luto. Era a voz de um comandante. Preciso que o senhor adicione alguns itens à pauta da reunião de sexta-feira. Primeiro, garanta que haja segurança particular no local. Segundo, preciso que o senhor entre com um pedido de medida protetiva temporária contra Gedia e Sarafina Buff em nome do meu irmão, com efeito imediato. A operação começa agora. Na manhã seguinte, encontrei Sterling Vance em seu escritório de advocacia no centro de Washington, D.C. A atmosfera não era a de uma típica reunião entre advogado e cliente. Não havia tom consolador, nem conversa gentil sobre inventário. Era um briefing de missão. Vance, um coronel aposentado da Marinha com uma postura ereta e imponente que desafiava seus 60 e poucos anos, era o amigo e confidente mais antigo de Theodore. Ele me cumprimentou não com um aperto de mão, mas com um aceno firme e respeitoso. Capitão Buff, disse ele, com a voz rouca e grave. Ele me conduziu a uma sala de conferência segura, com paredes à prova de som e uma grande tela digital apagada na parede do fundo. Ele estendeu uma série de pastas grossas e meticulosamente organizadas sobre a mesa polida entre nós. Este é o nosso arsenal, capitão, declarou, em tom de voz sério. O general Buff era extremamente meticuloso. Ele abriu a primeira pasta. Estava repleta de anos de registros financeiros, extratos bancários mostrando pagamentos regulares e estruturados de uma das contas particulares de Theodore para uma conta mantida por Gedia Buff. Estavam disfarçados de pensão alimentícia, mas o padrão era inegável, um sangramento constante, sempre aumentando após um telefonema ou uma visita inesperada. A pasta seguinte continha arquivos de áudio gravados em um sistema criptografado de nível militar que Theodore havia instalado em seu escritório em casa anos antes. Eram os telefonemas, as bajulações, as ameaças veladas, as justificativas patéticas. E também havia depoimentos sob juramento de ex-sócios de Theodore, detalhando as tentativas de Gerd de usar o nome do irmão em pequenos golpes. Mentalmente, comecei a executar a análise, aplicando a matriz Carver que usamos para avaliação de alvos: criticidade, acessibilidade, recuperabilidade, vulnerabilidade, efeito, reconhecibilidade. A principal vulnerabilidade deles era a própria ganância e arrogância. Seu centro de gravidade era a crença de que eram intocáveis, de que os laços familiares eram um escudo, um erro de cálculo fatal. E então, disse Vance, com a expressão sombria, tem isso. Essa foi a parte mais difícil para ele. Pegou um controle remoto e a tela grande piscou. A imagem era de uma discreta câmera de segurança posicionada no alto do canto do escritório de Theodore. O carimbo de data no canto era de 3 anos atrás. Vi Geda e Sarafina. Pareciam mais jovens, mas a mesma aura de ressentimento barato os envolvia. Exigiam dinheiro. Geda andava de um lado para o outro, agitando as mãos. Sarafina estava sentada na beirada de uma poltrona de couro, o rosto uma máscara de direito ofendido. Observei meu tio, parecendo cansado, mas decidido, recusar. Então, vi o rosto da minha mãe se contorcer em um sorriso irônico. Você nos deve uma, Theo, disse ela, com a voz captada com perfeita clareza pelo sistema de gravação. Você teve sorte. Você tem a inteligência. Nós tivemos os momentos difíceis. Você nos deve por isso. Tive que observar meus pais, não através das lentes nebulosas e distorcidas da memória de uma criança, mas através do olhar frio e imparcial de uma câmera. Não havia espaço para interpretação, nenhuma possibilidade de erro de memória. A fita expôs sua natureza patética e parasitária. Estava tudo lá, a ganância sem fundo, a decadência moral, a completa ausência de amor ou decência. Uma dor aguda e familiar percorreu meu peito, o fantasma da decepção amorosa de uma garota de 13 anos, mas foi passageira. Foi imediatamente substituída pela frieza e dureza de um oficial de inteligência treinado. A dor era real, mas agora eram apenas dados. Este vídeo era a confirmação. Era a prova. Eles não eram mais meus pais. Eram alvos hostis. Ele gravou tudo, eu disse, com a voz monótona. Tudo, confirmou Vance. Ele sabia quem eram.
Só esperava nunca ter que usar isso. Ele então explicou o golpe de mestre do plano de Theodore, a parte que o elevou de um acerto de contas familiar a um checkmate estratégico. Isso vai além do testamento, capitão. 6 meses antes de falecer, Theodore contatou a divisão de crimes de colarinho branco do FBI. Ele entregou a eles todo o seu portfólio, as finanças, as gravações, tudo. Eles abriram sua própria investigação sobre extorsão federal e fraude eletrônica. Olhei para ele, uma nova onda de admiração pelo meu tio me invadiu. A presença deles no funeral, a visita ao seu escritório, o telefonema para o seu irmão, tudo isso foi monitorado, continuou Vance. Amanhã não se trata apenas da leitura de um testamento. É a peça final do caso do FBI. Theodore não queria apenas deserdá-los. Ele queria desmantelá-los. Não vamos apenas vencer uma batalha amanhã, capitão. Vamos acabar com a guerra. Assenti lentamente, compreendendo o escopo completo, brilhante e absolutamente implacável da operação final do meu tio. Ele não me deixará uma fortuna. Ele me deixará uma vitória. Naquela noite, de volta à casa silenciosa em Mcelin, não dormi. Mas não estava inquieto. Não estava ansioso. Estava me preparando. Fui até o armário forrado de cedro onde Theodore insistira que eu guardasse meus uniformes extras. Peguei meu uniforme de serviço do exército, o uniforme formal de gala classe A, o paletó azul escuro, as calças azul claro. Coloquei-o sobre a cama. Metodicamente, preparei minha armadura. Peguei meu ferro de passar e passei o paletó e as calças até que os vincos ficassem afiados como navalhas. Peguei um pano macio e engraxei meus sapatos sociais de cano baixo até que brilhassem como espelhos negros. Arrumei minhas condecorações no porta-fitas acima do bolso esquerdo, minhas medalhas, minhas condecorações, cada uma delas um símbolo de uma promessa cumprida, um dever cumprido. Pole o latão das minhas insígnias de patente, as 2 barras de prata de capitão, até que brilhassem. Não se tratava de vaidade. Era um ritual. Eu não os enfrentaria amanhã como Lillian Buff, a filha abandonada. Eu os enfrentaria como a capitã Lillian Buff, do Exército dos Estados Unidos. Eu usaria o uniforme que representava tudo o que eles não eram: honra, disciplina, integridade e serviço a algo maior do que eu. Este uniforme era a verdadeira herança que Theodore me deixou. Era meu escudo. Era minha espada. A sala de conferências do escritório de advocacia de Sterling Vance estava montada como um teatro para uma execução. A longa mesa de mogno escuro refletia a luz fresca da manhã. À cabeceira da mesa, Vance estava sentado com seus arquivos dispostos à sua frente com precisão militar. Caleb estava sentado à sua direita, pálido, mas resoluto. E à esquerda, eu estava sentado, com as costas eretas, a lã perfeitamente passada do meu uniforme classe A como um escudo contra a tensão no ar. A porta se abriu e eles entraram. Gedia e Sarafina entraram, não com a postura sombria de parentes enlutados, mas com a arrogância triunfante de ganhadores da loteria chegando para reivindicar seu prêmio. Sarafina usava uma estola chamativa de pele sintética, e Ged usava um terno um pouco brilhante demais. Eles examinaram a sala, seus olhos percorrendo Caleb e eu como se fossemos parte da mobília. Seu foco estava em Vance, o guardião de sua fortuna imaginária. Eles se sentaram à nossa frente, com um sorriso presunçoso e compartilhado. O show estava prestes a começar. Vance começou com um tom seco e formal, sua voz baixa e monótona que preencheu a sala. Começou lendo os pequenos legados do testamento de Theodore, uma generosa doação para o Projeto Guerreiro Ferido, um fundo de bolsas de estudo estabelecido em West Point, e pequenas quantias pessoais para sua governanta de longa data e seu motorista. A cada legado que não continha seus nomes, eu observava a impaciência crescer no rosto de Ged. Ele começou a tamborilar os dedos na mesa, num ritmo inquieto e ganancioso. O sorriso de Sarafina se estreitava nos cantos. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de tensão cuidadosamente construída, Vance fez uma pausa. Colocou os óculos de leitura e olhou para a última página. E agora, disse ele,
com a sala tão silenciosa que eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado, chegamos à questão dos parentes mais próximos de Theodore. Jed se inclinou para a frente, com os olhos brilhando. Sarafina sentou-se mais ereta, impassível, com uma imobilidade predatória. Vance pigarreou. Ao meu irmão, Jedia Buff, e à sua esposa, Sarafina Buff, pelos 15 anos de silêncio pelos quais sou tão grato, deixo a quantia de $1 americano. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar como veneno. Espero que eles usem isso para comprar um espelho para que finalmente possam se olhar bem por um bom tempo. Por um único e belo segundo, houve silêncio absoluto. Então, o caos se instalou. O rosto de Sarafina passou de presunçoso para uma descrença de queixo caído, para um branco medonho e manchado. A cor sumiu de suas bochechas como se uma tomada tivesse sido desligada. Jed, no entanto, adquiriu um tom de vermelho profundo e apoplético. Ele se levantou de um salto, batendo as duas mãos na mesa com um estrondo ensurdecedor. Aquele filho da puta, rugiu, com saliva voando dos lábios. Aquele filho da puta. Vou processar. Vou contestar o testamento. Você não pode fazer isso. Enquanto ele se enfurecia, minha mente se aquietou. Lembrei-me de um versículo dos Salmos que Teodoro havia sublinhado em sua Bíblia pessoal, o Salmo 37:9, pois os maus serão destruídos, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Acho que não, disse Vance, sua voz cortando o discurso de Jed como uma navalha. Ele calmamente pegou um pequeno controle remoto, porque o testamento é a menor das suas preocupações hoje. Apertou um botão. A tela grande atrás dele, que estivera escura até então, voltou à vida. As imagens de segurança do escritório de Theodore apareceram, nítidas e claras. Todos nós assistimos à cena deles exigindo dinheiro, suas vozes baixas e ásperas através dos alto-falantes de alta fidelidade. A voz gravada de Sarafina ecoou no quarto silencioso: "Você nos deve, Theo. Você nos deve." Vance apertou o controle remoto novamente. Um arquivo de áudio começou a tocar, um dos telefonemas ameaçadores e bêbados de Jed. Sua voz arrastada, cheia de autopiedade e ameaça, enchia o ar. Sarafina afundou na cadeira, a mão voando até a boca, os olhos arregalados de horror. Jed ficou paralisado, o rosto uma máscara de descrença. Então Vance pegou um último documento. Era uma carta escrita à mão pelo próprio Theodore. Começou a lê-la em voz alta. Era uma denúncia calma e devastadora de 15 anos de abuso, negligência e predação financeira. Ele detalhou os espancamentos em Cleveland, o abandono na rodoviária e os longos e exaustivos anos de chantagem sistemática. Portanto, Vance leu as últimas e contundentes palavras de Theodore: "Que fique claro que meu verdadeiro legado não é minha fortuna, mas os 2 filhos que eu tinha orgulho de chamar de meus, Lillian e Caleb. O resto é apenas negócio." Quando Vance terminou, Sarafina soltou um soluço engasgado e enterrou o rosto nas mãos. Jed olhou para a tela, depois para mim, a boca abrindo e fechando como um peixe, mas nenhum som saiu. Eles estavam quebrados. O palco estava montado. Era a hora do ato final. Bem na hora, a porta da sala de conferências se abriu. 2 homens e uma mulher, de ternos escuros e profissionais, entraram na sala. Moviam-se com uma autoridade silenciosa e confiante. A mulher na liderança ergueu um distintivo. "FBI", disse ela, com a voz calma e formal. Jedia e Sarafina Buff. Jed e Sarafina ficaram paralisados por uma nova onda de terror. A mulher acenou para um de seus agentes. "Você está preso por violações da lei OBS relativas à extorsão federal e múltiplas acusações de fraude eletrônica." Quando os agentes avançaram e colocaram as algemas em seus pulsos, os últimos vestígios da compostura de Jed se desfizeram. Ele se contorceu, o rosto contorcido em uma máscara de ódio puro e impotente, e gritou para mim: "Você fez isso. Você fez isso conosco." Não vacilei. Não falei nada. Simplesmente encontrei seu olhar, com uma expressão indecifrável. Observei enquanto eles recebiam a leitura dos direitos Miranda, com as cabeças baixas de vergonha.
Observei enquanto eram escoltados para fora da sala, duas pessoas patéticas e gananciosas finalmente enfrentando as consequências de uma vida inteira de más escolhas. A justiça não precisa de argumentos finais. Precisa de ação. E a ação foi completa. A pesada porta se fechou atrás dos agentes do FBI, deixando um silêncio repentino e profundo em seu rastro. A tempestade havia passado. Olhei para o outro lado da mesa e vi meu próprio reflexo na superfície escura e polida da madeira, um soldado sentado sozinho no silêncio das consequências. A guerra havia acabado. Mas e os tremores secundários? Quando a porta da sala de conferência se fechou, o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer som. A energia aguda e violenta do confronto evaporou, deixando um vácuo em seu lugar. Não houve onda de triunfo, nenhum sentimento de vitória. Havia apenas uma exaustão profunda, até os ossos. A guerra havia acabado, mas a adrenalina havia desaparecido, e tudo o que restava eram as baixas. Olhei para Caleb. Ele encarava as cadeiras vazias do outro lado da mesa, o rosto pálido, os olhos arregalados e desfocados. Por um instante, ficou completamente imóvel, e então seus ombros começaram a tremer. Um único soluço engasgado escapou de seus lábios, depois outro. Ele cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez desde que era pequeno, meu irmão chorou. Chorou sem se conter, os soluços profundos e angustiantes de uma alma finalmente se libertando de um peso que carregara por toda a vida. Ele não chorava por eles. Chorava porque, pela primeira vez, a gaiola invisível que nos cercava desde a infância finalmente se rompera de verdade. Aproximei-me dele, envolvendo seus ombros trêmulos com os braços, mantendo-o firme enquanto a tempestade de dor e alívio reprimidos o invadia. Não disse uma palavra. Não havia palavras. Havia apenas o ato silencioso de testemunhar, de ser a âncora que ele sempre fora para mim. Depois que as lágrimas de Caleb se acalmaram, Sterling Vance, que estava em silêncio no canto, deu um passo à frente. Ele colocou a mão no meu ombro. Está feito, capitão. Em seguida, estendeu um único envelope creme selado com o carimbo pessoal de Theodore. Theodore deixou isso para você. Ele pediu que você lesse sozinho. Mais tarde naquela noite, sentei-me na poltrona de couro do escritório de Theodore. A casa estava silenciosa ao meu redor, um novo tipo de silêncio, de paz em vez de tensão. Segurei o envelope nas mãos. Parecia pesado, não apenas pelo peso do papel dentro, mas pelo peso de uma ordem final. Com dedos firmes, rompi o lacre. A carta não era sobre a propriedade, o dinheiro ou o negócio. Era uma mensagem do coração do homem que havia sido meu verdadeiro norte. Ele escreveu sobre seu orgulho, não pela minha posição ou pelas minhas realizações, mas pela minha resiliência. Eu vi a força em você no primeiro dia em que lhe trouxe aquele jogo de xadrez, Lilian, ele escreveu com sua letra elegante. Eu não o dei a você. Eu apenas ajudei você a encontrá-lo. Você transformou suas cicatrizes em armadura, sua dor em propósito. E por isso, tenho um orgulho infinito. Mas foi o parágrafo final que mudou tudo. Não foi uma sugestão. Foi uma ordem. Esta fortuna é uma ferramenta, nada mais. Meu verdadeiro legado não é o que construí, mas quem salvei. Meu legado é você, Lilian e Caleb. Agora é a vez de vocês. Dou-lhes uma ordem final. Peguem os recursos que lhes deixei e usem sua força para construir algo novo. Protejam outras crianças que estão perdidas na escuridão, assim como vocês um dia estiveram. Encontrem-nas. Fortaleçam-nas. Sejam o escudo delas. Este é o meu último desejo. Este é o meu único testamento. Dobrei a carta, com os olhos marejados de lágrimas. Ele não me deixará com um fardo. Ele me deixará com uma missão. Não era um fim. Era uma ordem para um novo começo. Algumas semanas depois, chegou uma carta com carimbo postal de uma penitenciária federal. Era de Sarafina. Reconheci imediatamente sua letra curvilínea e excessivamente ornamentada. Abri a carta e meus olhos percorreram as primeiras linhas, um fluxo tóxico de autopiedade, culpa e manipulação.
Se você tivesse sido uma filha melhor, nada disso teria acontecido. Eu fiz o meu melhor por vocês, crianças, mas vocês sempre foram tão difíceis. Parei de ler. Dobrei a carta, coloquei-a de volta no envelope e, no dia seguinte, entreguei-a a Sterling Vance. Trate disso pelos canais adequados, eu disse, com a voz calma. O veneno não tinha mais efeito sobre mim. A fronteira estava segura. Antigamente, Theodore tinha um ditado que repetia de um de seus livros favoritos sobre história militar: um bom soldado sabe quando atacar, mas um grande soldado sabe quando fortificar sua posição e manter a linha. Era hora de manter a linha. Seguindo o conselho do meu advogado, concordei com o último encontro, uma formalidade necessária antes que todo contato fosse legalmente rompido. Encontrei-os na sala de visitas do centro de detenção. Eles estavam sentados do outro lado de uma grossa vidraça de acrílico, parecendo pequenos e desbotados em seus macacões laranja-choque. A arrogância havia desaparecido. O rosto de Sarafina estava inchado de tanto chorar. Geda apenas me encarou, seus olhos como dois pontos ocos de ódio opaco e fervente. Sarafina começou a falar, com a voz trêmula, outra apresentação prestes a começar. Levantei a mão e ela se calou. Não estou aqui para falar sobre o passado, eu disse, com a voz firme e clara através do sistema de som. Estou aqui para informá-lo sobre o futuro. De hoje em diante, você não existe mais na minha vida nem na do Caleb. Não aceitaremos ligações. Não leremos cartas. Qualquer tentativa de contato será tratada por nossos advogados. A conexão foi cortada. Adeus. Desejo-lhe sorte. Levantei-me e fui embora. Não olhei para trás. Naquele fim de semana, fui ao sótão e encontrei uma pequena caixa de madeira onde eu guardava os poucos artefatos remanescentes da minha vida antes de Theodore. Não havia muita coisa, uma única fotografia desbotada de nós quatro, tirada quando Caleb era bebê, com um sorriso forçado e miserável no rosto, um cavalinho de plástico que eu havia ganhado em uma feira da escola, algumas outras bugigangas sem importância. Por muito tempo, pensei em queimá-la, mas queimar parecia algo raivoso demais, apaixonado demais. Essa parte de mim se foi. Então, dirigi até a ponte que, com as luzes de Georgetown brilhando na água. Caminhei até o centro da ponte, sentindo o ar fresco da noite no rosto. Segurei a caixa sobre o corrimão. Não foi um ato de ódio. Foi um ato de libertação. Eu a soltei. Observei a pequena caixa cair, atingindo a superfície escura do rio Potomac com um estrondo quase inaudível antes de ser engolida pela correnteza e levada embora. Eu não os estava perdoando. Eu estava me perdoando, perdoando a garotinha que passará tantos anos esperando o amor de pessoas que eram fundamentalmente incapazes de dá-lo. Eu também a estava deixando ir. E quando me virei e voltei para o meu carro, pela primeira vez na vida, me senti completa e totalmente livre. Liberdade, descobri, não é um destino. É um ponto de partida. Nas semanas e meses que se seguiram, o silêncio na casa de Theodore não era mais o silêncio da dor, mas a calma da possibilidade. Os fantasmas do passado haviam sido exorcizados, não pela raiva, mas pela aceitação. Com o fim da guerra, era hora de construir a paz. Meu primeiro ato foi convocar uma reunião com Caleb e Sterling Vance. Reunimos-nos, não em uma sala de conferências estéril, mas no escritório de Theodore, cercados por seus livros e seu legado. Apresentei a carta que ele havia deixado para mim, sua ordem final. Não precisei convencê-los. Eles entenderam imediatamente. E assim nasceu a Fundação Theodore Buff Legacy of Service. Não usamos a maior parte da herança para nós mesmos. Usamos a herança para forjar uma arma de um tipo diferente, uma arma de oportunidade. Com a orientação jurídica de Vance e a contribuição criativa de Caleb, elaboramos nossa declaração de missão. Era simples e direto, nós os encontraríamos, as crianças esquecidas nas cidades esquecidas, aquelas com fogo nos olhos e aço na espinha, presas em circunstâncias além do seu controle. Nós lhes daríamos o que Theodore nos dera, um caminho, uma estrutura, um ideal.
Criamos bolsas de estudo para famílias de militares, para diplomas de serviço público e para escolas técnicas que construíram a espinha dorsal do país. Nossa primeira parceria foi deliberada. Entramos em contato com o Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Júnior e os programas do JROTC, Conselho de Treinamento de Oficiais da Reserva Júnior, nas escolas de ensino médio em dificuldades em todo o Rust Belt. Eu queria voltar à fonte, ao coração partido da América que me moldou, e plantar sementes de esperança. Não estávamos apenas dando a eles um cheque. Estávamos dando a eles um novo conjunto de ordens. Caleb, à sua maneira, contribuiu com a mesma força. Ele não era mais apenas um artista. Ele havia se tornado um contador de histórias. Sua primeira exposição individual em uma galeria em Nova York foi um sucesso estrondoso. Ele a chamou de Escudo e Voz. A coleção foi uma jornada. As primeiras peças eram sombrias e viscerais, capturando o medo claustrofóbico da nossa infância. Mas, à medida que caminhávamos pela galeria, as telas se transformavam lentamente. As sombras deram lugar à luz. As linhas caóticas encontraram harmonia. A peça final foi um retrato deslumbrante, em tamanho real, de Theodore, não como um titã da indústria, mas como um homem sentado diante de um tabuleiro de xadrez, com um sorriso gentil e compreensivo no rosto. Fiquei ao lado de Caleb na abertura, observando as pessoas visivelmente comovidas com seu trabalho. Um repórter de uma revista de arte perguntou-lhe o que significava o título. Caleb olhou para mim com um sorriso confiante e grato no rosto. Durante a maior parte de nossas vidas, disse ele, com a voz clara e firme, minha irmã foi meu escudo. Ela recebeu os golpes que eram destinados a mim. Agora, esta arte é a nossa voz. É a nossa maneira de dizer ao mundo que você pode sobreviver à escuridão e construir sua própria luz. Tínhamos recuperado os destroços da nossa família e os transformado em um legado de serviço e um testemunho de força criativa. Minha própria vida encontrou um novo equilíbrio. Continuei servindo como Capitão Buff, mas o peso sobre meus ombros era diferente. Eu não estava mais lutando para provar meu valor ou para escapar de um passado que me assombrava. Eu estava lutando para proteger o futuro que Theodore havia imaginado. O trabalho ainda era exigente, os riscos ainda eram altos, mas meu coração estava mais leve. Encontrei até uma paz pessoal que jamais imaginei ser possível. Seu nome era Major Daniel Travers, um colega oficial de inteligência que entendia a linguagem silenciosa do dever e já tinha visto o suficiente do mundo para não se intimidar com as cicatrizes de uma mulher. Ele me viu por inteiro, a soldado, a sobrevivente, a construtora, e não teve medo. Pela primeira vez, minha vida encontrou equilíbrio, um equilíbrio entre dever e amor, entre o passado que eu havia conquistado e o futuro que estávamos construindo. A história chega ao fim. Um ano após o fim da guerra, eu estava de volta a West Point, não como cadete, mas como fundador da nossa fundação, no palco do Teatro Eisenhower Hall para nossa primeira cerimônia de bolsa de estudos. Vestido com meu uniforme, observei o corpo de cadetes reunido, seus rostos jovens, determinados e cheios de promessas. Sterling Vance fez o discurso de abertura. E então chegou a minha vez. Falei sobre Theodore, sobre sua crença no serviço, na honra e no potencial inexplorado que existe nos lugares mais improváveis. E então chamei o nome do nosso primeiro homenageado, um jovem cadete de uma pequena cidade siderúrgica em dificuldades nos arredores de Cleveland, um garoto que, segundo seu comandante do JROT, tinha mais garra e integridade do que quaisquer 10 de seus colegas. Ele subiu ao palco com a postura impecável, os olhos ardendo com um fogo feroz e grato que reconheci instantaneamente. Ao lhe entregar o cheque vultoso da bolsa de estudos, ignorei o aperto de mão formal. Inclinei-me, assim como meu tio havia se inclinado para me ensinar sobre os peões de um tabuleiro de xadrez tantos anos antes. Bem-vindo às fileiras, soldado, disse eu, falando apenas para ele. Ele olhou para mim, e em seus olhos, eu me vi, a criança perdida, a sobrevivente, a lutadora que só precisava de alguém que acreditasse nela. E naquele momento, eu finalmente entendi toda a verdade. Theodore não tinha apenas me salvado, ele tinha me armado. Ele me deu a missão, os recursos e o propósito de salvar outras pessoas.
Seu legado não estava em um cofre ou em uma carteira de ações. Estava vivo aqui, nos olhos determinados deste jovem. Estava vivo na arte de Caleb, a meu serviço, no futuro que estávamos construindo para inúmeros outros. O legado dele estava vivo, e eu, finalmente, estava em paz. Obrigada por caminhar comigo nesta jornada. Minha história prova que seu verdadeiro legado não é determinado pela família em que você nasceu, mas pelas posições que você escolhe ocupar e pela honra que você constrói para si mesmo. Se você está lutando suas próprias batalhas, lembre-se de que você tem a força para traçar seus próprios limites e definir sua própria paz. Se histórias como esta lhe dão força, apoie nossa missão curtindo este vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Cada novo membro fortalece nossas fileiras. Obrigada por ouvir.